E aí, isso aconteceu, eu tenho muito claro isso na minha mente, isso aconteceu numa quinta. Porque na sexta-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi acordar e numa ONG que tem busca de... que protege mulheres vítimas de violência. Eu fui nessa ONG, relatei tudo, absolutamente tudo, numa sexta-feira de manhã. Quando foi na sexta-feira à noite, chegou no meu WhatsApp, mensagem lá do genitor, com um convite, né? Como chama? Uma intimação para comparecer na corte na segunda de manhã. Ou seja, na sexta-feira à noite, ele me envia uma intimação para eu estar na corte segunda de manhã. Você não tem tempo para buscar advogado. Ele sabia que eu não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha passaporte, que a minha identificação naquele país é o passaporte. Para você conseguir um advogado, você tem que comprovar, você tem que, né, dar o seu documento de identificação e tal. E eu não tinha nada, assim. E aí eu liguei desesperada para a embaixada falou assim, não, a gente vai mandar um representante para comparecer com você nessa audiência, fica tranquila, tá? E eu liguei para essas moças dessa ONG também, pedindo para elas me ajudarem. E aí no sábado, isso como foi sexta-feira à noite, eu não sei como, graças a Deus, assim, no sábado de manhã, elas conseguiram uma audiência especial, assim, com o juiz. Né? Eu lembro eu entrando assim na corte lá do negócio, tudo apagado, escuro, tudo fechado. Eu entrei numa sala, eu e o juiz sentada, e com a presença delas também, expliquei absolutamente tudo, comprovei um monte de coisa também, de fotos e tal, e ele me deu 3 medidas protetivas. E ele falou assim, olha, eu tô te dando, vale aqui pra essa cidade, e agora se você... Aí eu perguntei pra ele, tá, e agora eu posso não ir nessa audiência, porque eu não tenho nada, eu não tenho advogado, eu nem sei do que se trata. Ele falou assim, olha, é melhor você ir, porque se você não for, eles podem dar uma decisão sem a sua presença. Então vá e apresente esse documento aqui. Segunda-feira eu fui, e aí foi violência institucional. É o que eu falo assim, eu acho que eu já experimentei, Evelyn, todo tipo de violência. Xenofobia, violência institucional, violência psicológica, violência sexual. Todas possíveis. E você foi lá? Fui na audiência. E era o que essa audiência? Essa audiência, eu fui sozinha, eu e meu papelzinho. Não foi permitido que a autoridade da embaixada pudesse entrar na audiência. Eu entrei sozinha, eu e meu papel. Chorava, assim, mas contida, né? E ele lá também. E ele lá, cheio, um time de advogados pra ele, né? Aí chegamos, sentamos, a juíza deu voz a ele, a advogada dele, assim, sabe? E a advogada dele simplesmente falou assim, olha, essa mulher, né? Porque ele era o senhor X e eu era X. Essa mulher, ela saiu de casa com as crianças e não permite que o pai tenha acesso às crianças e tal. E aí a juíza me descascou. Começou a me dar uma bronca sem nem me ouvir. Falou assim, você sabe que tudo que você precisar fazer com essas crianças e tal, você precisa da autorização do senhor fulano? E eu assim, parada. E começou a me dar uma bronca. Porque as crianças são não sei o que e tal, nanã. Aí quando eu pude falar, eu falei sim, excelência, né, e tal, mas não foi exatamente assim que aconteceu. Eu saí de casa de uma situação de violência, eu estava trancada dentro de casa, em cárcere privado, eu saí com a ajuda da embaixada. Ele estava me ameaçando, roubou meus documentos, tem uma situação que envolve violência, eu fiz um boletim de ocorrência, inclusive eu tenho aqui uma medida protetiva. Aí ela falou assim, deixa eu ver. Eu me levantei, fui até ela, levei as medidas protetivas, ela leu uma por uma. Eu lembro até hoje, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, isso aqui não quer dizer nada. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Que o senhor fulano não pode agir com violência contra a senhora. E se ele agir com violência contra a senhora pode chamar a delegacia. Então, por isso eu tô decidindo aqui que imediatamente as crianças devem retornar a casa e tal, não sei o que, já foi carimbando e tal. Eu falei, não pode ser, eu tô com medo de voltar, eu não quero voltar pra casa, eu tô com medo. Ela falou assim, eu tô dizendo que as crianças precisam retornar. Eu não tô dizendo que a senhora precisa retornar. Se a senhora não quiser voltar, a senhora não precisa voltar. Aí eu falei assim, não, mas a minha filha é muito pequenininha, ela amamenta exclusiva, a Isabela tinha 7 meses. Eu falei, ela amamenta exclusivamente, ele trabalha de madrugada, eu amamento minha filha, ela é muito pequenininha. Ela falou assim, nesse caso o senhor fulano pode encontrar uma outra mulher para alimentar sua filha. E foi uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida até hoje. Eu tenho isso, assim, na minha cabeça, assim, que, nossa, quando ela falou isso, eu não tinha certeza que ela tinha falado aquilo pra mim. Eu falei assim, né, que a gente fala lá, né, tipo, sorry?
Aí ela me falou assim, falou de uma sigla que era sobre aleitamento materno, doação de leite materno de outras mulheres que ele poderia pegar. Mas assim, eu não entendia o porquê disso. Eu era uma mulher com uma criança amamentando, eu não tinha absolutamente nada contra mim, não tinha um boletim de ocorrência contra mim, não tinha medida protetiva contra mim, não tinha testemunha falando sobre mim, que eu sou uma mãe ruim, que eu não tenho nada. E ele tinha medida protetiva, tinha investigação de não sei o que, da assistência social, tinha boletim de ocorrência em aberto. Ou seja, que não foi apurado nada, porque tinha feito 2 dias antes. E não tinha porquê, a não ser pelo fato de eu ser uma mulher brasileira imigrante. Isso com certeza prejudicou muito. Prejudicou, porque aí teve que voltar pra casa. E aí... Você voltou? Eu voltei. Ela pediu autorização pra ele. Falou assim, se ele deixar... Aí ele falou assim, se ela quiser, ela pode ficar no quarto das crianças pra amamentar a bebê. Aí eu voltei, fiquei plantada na porta da casa dele 1 hora com as bebês e a Tina também, que tava comigo. Ninguém apareceu. Aí eu... Sabe aquela coisa assim que a Tina... Eu olhei assim pra Tina, sabe? Aquela coisa tipo... Sabe que tu tá pensando o que eu tô pensando? Uhum. E a gente lembrou que a medida protetiva valia pra aquela cidade. Ela pegou, ligou o carro na hora e a gente foi. Passei aquela noite lá. No outro dia vieram policiais, ele... pegou a gente e levou a gente pra dentro da casa de novo. E aí aquela situação de violência que já era ruim, ficou ainda pior, né? Então é uma situação, assim, de muita violência, que eu digo assim, né? Em nenhum momento o Estado irlandês ofereceu segurança, proteção para as minhas filhas, porque se tivesse feito, provavelmente eu não teria fugido, né? Sequestrado, como eu tô sendo acusada. Mas o meu retorno pro Brasil, ele foi para uma situação de me resguardar e resguardar as minhas filhas, porque... A situação ali, depois que a gente retornou para dentro de casa, foi pior do que aquela anterior. Ele já não me trancava mais dentro de casa, mas ele agia de forma comigo terrível, me xingava, eu chorava às vezes, sabe? Assim, às vezes eu lembro disso, assim, que eu costumava ouvir muito louvor, assim, sabe? Muita música, assim, que me dava força, sabe? Aí, às vezes, teve um dia que eu tava escutando, assim, os louvores, cantando, dando banho nelas. Aí ele passou, tava abaixada, assim, na banheira, dando banho nela. E ele passou, assim, me chamou de stupid bitch, né? Que é vadia, estúpida. E ele falou assim, você acha que esse seu Deus brasileiro vai te ajudar? Sabe? Desculpa, e aí era violência, assim, ele botava bilhete embaixo da porta que eu dormia com as meninas, me ameaçando, que eram ameaças de morte, e aí eu comecei a chamar a polícia, ligar, porque eu falava assim, ele botou um bilhete embaixo da porta, que eu acordei de manhã com uma letra toda estranha, tem isso no processo, dizendo assim, que todos os seus demônios retornem para o lugar onde que foram feitos para eles, PS, né, embaixo, dizendo assim, a última instrução antes de você deixar a terra, before you leave the earth. Ele botou assim, bem pequenininho embaixo, cita um salmo, uma coisa assim, até meio macabra, sabe? Aí eu tirei a foto e mandei pra Tina. Eu falei, Tina, olha as coisas que ele faz comigo. A Tina falou assim, Raquel, isso é uma ameaça de morte, sabe? Então, assim, liga pra polícia. Eu liguei, o policial veio e eu tive todo cuidado. Peguei o papelzinho, botei num saquinho, achando que ia ter, né, coisa de impressão digital e tal. O policial levou, no outro dia ele voltou, dizendo que não podia fazer nada, que aquilo era uma questão de interpretação. Ele viu toda a minha situação, meu desespero com as meninas, ele falou assim, nesse caso, pediu pra eu comprar uma trave pra eu botar na minha porta. Ele escangalhou a geladeira, quebrou a geladeira, então já não tinha mais coisas pra comer. E eu perguntava pra ele, teve um dia que eu questionei ele, né, porque a vizinha que tava me dando comida por cima do muro pra eu dar comida pra elas, pra eu me alimentar, pra alimentar a Isabela também, que a Isabela amamentava. E eu questionei, teve um dia que ele chegou em casa, eu falei, não tem mais nada pra comer, não tem mais nada pra dar pras crianças, pra Júlia comer e tal. Eu não como e tal. Aí ele falou assim, se eu fosse você, eu não me preocupava com isso. O que ele quis dizer, e ele falou isso pra mim muito claramente, ele disse que eu não saberia o que tem dentro da comida. E que pra ele seria muito fácil dizer que eu me matei por depressão pós-parto. E que não teria ninguém por mim. Não teria ninguém pra você aqui. Não tem ninguém do seu lado aqui. Então eu tinha medo de comer. Eu comia assim, eu comia milho enlatado, ervilha enlatada, assim, sabe? Que tava fechado, assim. E aí a situação foi ficando pior. Eu chamava a polícia. E aí o que acontecia? Quando a polícia vinha, ele ria da minha cara. Porque eu
mostrava pra polícia o que estava acontecendo e ele mostrava o papel dele da corte, da juíza, falando que as crianças deveriam permanecer em casa. E aí os policiais falavam assim, olha, Raquel, a gente até pode retirar a senhora, se a senhora quiser, mas as crianças têm que permanecer porque tem uma ordem judicial. E qualquer mãe que vai largar o filho ali... Então, eu com medo de morrer de verdade, assim. Eu tinha muito medo. Eu tô assim, eu sei que fica longo, mas eu tô resumindo a situação de violência de todas, assim. Tô colocando as principais. Mas eu tinha muito medo dele entrar no meu quarto, que eu dormia com as meninas, me forçar a tomar alguma coisa e falar assim, se matou, tava louca. Porque ele fazia coisas dentro de casa pra me passar como louca. Por exemplo, ele começava a filmar tudo, sabe? Teve um dia que a Isabela acordou de madrugada, acho que tava com cólica, eu desci com ela e fiquei com ela até já tava amanhecendo, e eu fiquei com ela, amamentei, troquei a fralda dela ali no sofá, como ela tava muito enjoadinha, eu botei a fralda assim do lado do sofá e fiquei com ela aqui amamentando e descansando e tal. Aí quando ele chegou na sala, ele olhou assim, pegou o celular, apontou assim pra fralda, pegou a fralda no chão e ficou gravando assim, Raquel, a fralda que você deixou no chão da Isabela, eu estou jogando no lixo, ok, Raquel? E eu sentada, ele gravando assim a minha cara e filmando a fralda, ok? E andando assim pra cozinha. A fralda da criança que você deixou no chão, eu estou levando para o lixo, ok? E filmava assim minha cara. E eu ficava assim, para de me gravar. Para. E ele fazia isso muito. Eu acho que era pra me desestabilizar emocionalmente, pra mostrar diversas coisas. O que eu vou fazer com esses vídeos, né? Por que ele queria esses vídeos? Pra mostrar que eu era uma desequilibrada. Só que eu sou muito calma. Pra me tirar do sério, pra eu gritar, pra eu fazer... É muito difícil. Ele chegava de madrugada, ele entrava no quarto que eu tava dormindo com elas, pegava elas do berço 3 horas da manhã, ligava a rádio alto lá embaixo, 3 horas da manhã, assim, e começava a dançar e tal. Porque ele sabia que quem cuidava delas o dia inteiro era eu. Então, assim, eu tava exausta. Então, ele não deixava elas dormir. Era muito difícil, é muito difícil. Aí eu cheguei lá embaixo, falei assim, olha, não é hora, eu calma, sabe? As crianças são pequenas, elas estão na cama, elas precisam dormir. E ele começava a filmar, pegava sempre a câmera, botava... Tipo, um cara totalmente abusivo e psicopata. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.